Olá, meus amigos, eu sou o Vini. Magnum, tudo bem? E hoje a gente está aqui para falar sobre o DCU, Desert Combat Uniform, padrão de deserto utilizado aí pelas tropas americanas de 1990 até a substituição efetiva em 2012. Uma das particularidades é seu apelido. Ele é conhecido como Kopfstein lá fora, mas aqui vamos dizer que é a mancha de café. A que simula quando a gente passa um pouco do ponto no pires e suja, então se assemelha bastante com esse tipo de mancha. E a sigla DCU, ela significa Desert Combat Uniform. Então ela denomina o corte do novo uniforme. O nome real da camuflagem, bastante conhecida como Deserto Três Cores, é DCP, que é Desert Camouflage Pattern. Esse uniforme ele foi... seu nascimento foi durante os anos 80. Finalzinho dos anos 80. Final dos anos 80. Já tinha uma tiragem grande no primeiro conflito do Golfo, do Chalk Chip, né, da coleção do Vini até. E ele foi um uniforme baseado sobre as estruturas de solo da Arábia Saudita e do Kuwait. Foram feitas as amostragens aéreas de refração da luz, no caso do deserto, e assim ele foi perdendo suas pedras, né? Até porque era um uniforme feito com uma região totalmente árida, desértica. Ao contrário do Shock Chip, que ele tinha sido desenvolvido aí para desertos com maior altitude, mais rochoso, o DCU, Deserto Três Cores, ele foi utilizado como base, assim como o Magnum falou, do Kuwait, Arábia Saudita, desertos mais amplos, de baixa altitude e com pouca incidência rochosa, que era o que realmente se encontrava na região desde o princípio. É bem marcante no filme Jarhead, esse tipo de clima, é bem notado lá. Esse uniforme ele começa a ser utilizado em massa na Guerra do Golfo, porém naquela época não tinha para cobrir a utilização de toda a Força Armada Americana. Então inicialmente a USAF utilizou, era um padrão produzido sob as especificações do Shock Chip, tecido de brim, mais grosso que o hipstop, e a composição de 50% nylon, 50% algodão. Então só a Força Aérea utilizou completa esse traje durante a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo ela se dividiu em duas partes. Foi o Desert Storm, que foi a primeira invasão, o Desert Shield, que foi a entrada e a proteção. Durante o Desert Storm, a USAF ela teve uma atuação bastante intensa e um sucesso muito grande. E isso repercutiu de forma que foi produzido para todos os generais influentes ali nessa guerra os uniformes DCU para que eles já aparecessem utilizando esse novo padrão. Disse até que logo ao final da guerra, para o Schwarzkopf, que era o líder de toda a coalizão, ele já tinha até o casaco M65, ou seja, traje completo, já fazendo a propaganda aí do novo uniforme. Em particularidades desses uniformes, eles foram utilizados amplamente até os anos 2000, 2010. Cada Força Armada teve sua limitação em função da nova onda dos uniformes, como em 2006 o Exército Americano começou a introduzir o CP, os fuzileiros navais introduzindo as duas versões do Mar-Pat, como o deserto e a de selva, a Força Aérea um pouco mais tarde colocando o ABU e a Marinha o NWU. A produção em massa desse uniforme ela começou em 92, já nos novos padrões, no tecido de hipstop, ainda 50% nylon e 50% algodão. Desse tem 100% algodão. Tiveram também. Versões iniciais no 100% algodão. Eu tive a oportunidade de ver uma gandola no nosso estoque e calças. As calças, uma pena que só em um tamanho, mas elas produzidas em 100% algodão. Os primeiros corpos a receberem esse uniforme ali a partir de 92 foi o US Army, em seguida a US Air Force, já vinha do Shock Chip, eles fizeram a troca. Essa troca, eles foram abastecidos a partir de 92, já em 93, grande parte do Shock Chip em circulação já havia sido retirado, e ainda de 93 a 95, os US Marines e a US Navy se equiparam totalmente. Em algum momento aí dos anos 90, a Guarda Costeira também acabou recebendo esse uniforme. Uma das grandes particularidades da linha de produção que eu encontrei no nosso estoque é que os M65, nas suas primeiras versões, são fabricados em 1989. E por curiosidade, grande parte dos uniformes que eu encontrei e provavelmente foram ao conflito
são de 97. Grande parte das peças que a gente tem são de 97, 99 e por aí. Tem as tardias que eu vi já em 2003, 2004. Depois as Forças Armadas passaram a usar uniformes feitos nesse período. Mesmo em 2008, eles estariam usando peças fabricadas nesses anos. O corpo armado que menos utilizou esse uniforme foram os US Marines, que utilizaram em 93 e encerraram como uniforme oficial em 2003, tendo a troca por 2 anos até 2005. E eles tiveram esse uniforme substituído pelo MCCUU, que é o Marine Corps Combat Utility Uniform, mais conhecido aí como Marpat Selva e Marpat Deserto. Então foi o primeiro corpo armado a se desvencilhar do sistema comum de uniformes para todas as Forças Armadas e produzir o seu próprio. E a Força Armada que utilizou mais tempo foi a USAF. Eles utilizaram por 17 anos, que foi de 2002 até 2011, se eu não me engano, E a troca ocorreu no processo de 1 ano até 2012. Pensando que são menções oficiais do governo, né? Da própria instituição, né? Da Força Aérea, então, que a gente teve no primeiro conflito eles usando já, né? No caso do Dibrim. Então, recapitulando, os Marines trocaram pelo MCCUU, que é os Marpats. A Força Aérea ela trocou pelo ABU, que é o Airman Battle Uniform, famoso aí o Tiger digital. O Tiger digital. Tiger, né? A US Army trocou pelo ACU, conhecido como ACU, mas é o UCP, né? Universal Camo A nível Pattern. Brasil, se a gente for falar com a maior parte dos clientes, o respaldo é sempre eles procuram pelo ACU. Não tá errado, porque é o corte, ACU, é o corte, uniforme. né? Mas a camuflagem é o UCP, Universal Camo Pattern. E a US Navy, eles substituíram pelo NWU, que é o Navy Working Uniform, também conhecido como Blueberries, o digital azul, como uniforme de serviço, e o uniforme operacional é o AOR-1 e AOR-2, que é Area of Responsibility. Um é selva, o outro é deserto. A Guarda Costeira utilizou também esse uniforme aí em algum momento dos anos 90 e também deixou de utilizar aí provavelmente nos anos de 2002. Certo. Pessoal, vou estar dando uma introdução acerca da influência que esse uniforme teve sobre outros países, tá? Com um grande prazer, você segura aqui o microfone. Eu vou estar começando pela parte da esquerda aqui, é um uniforme que eu gosto bastante. Não do uniforme, mas a camuflagem. Esse aqui seria, no caso, um Daguet. Esse uniforme foi o primeiro produzido em alta escala da Legião Estrangeira após eles voltarem a usar o verde. Tá? Durante as guerras dos anos 50, da Indochina e conflitos na África, em retomada das colônias francesas, eles usavam muito o Lizard, que é um padrão que deu corpo para a camuflagem do Brasil, Portugal, e aí vai, o Tiger, até o próprio Tiger Stripes. E esse foi o primeiro uniforme feito em grande escala para a Legião Estrangeira, depois de eles voltarem a usar o F2 verde. Ele não é um DCU, tá? O desenvolvimento é da mesma época, de 89, porém, e o nome é Daguet, que em francês é deserto, e ele tem esse nome porque foi da Operação Daguet, que foi a Operação Tempestade no Deserto. E ao contrário dos americanos, o francês utilizou ele em escala. Então, esse uniforme francês Daguet, como o Magno falou, retornando a utilizar um padrão, ele foi até utilizado antes do que o uniforme de selva conhecido como CCE, que é o Central Europe Camouflage, né? E ambos os uniformes estão até hoje em uso. Sem dúvida. Eles têm seus cortes mais modernizados, o F2 ficou muito a passeio e comemorações. Então dá para dizer que ele, por exemplo, ele é um uniforme da família Kofstein. Eu chamaria assim. A família de Kofstein, né? Ele tem as manchas muito similares, né? O corpo francês, a armada, ele se espelhou bastante no exército americano na questão de camuflagens, né? Então, sem dúvida alguma, na minha visão, não devemos descartar isso, né? Aqui, essa peça é iraniana, certo? Saudi, obrigado. Essa aqui é um M65, da Arábia Saudita. Ele não é idêntico, o mesmo corte, ele não tem a forração, assim, tem algumas diferenças. Temos o plot, mas o tecido bem semelhante, padrão, inclusive, do M65. Ele não tem a fêmea, não tem o capuz, mas é muito bem feito. O tecido é o mesmo, né? É muito similar. Agora temos aqui uma
conjunto iraniano, muito bacana. Esse no caso se assemelha bastante a um DCU, o corte. É interessante a mudança da tonalidade, né? Ele é bastante salmonado, vou dizer assim. Não sei se vocês conseguem perceber diante disso. Dos americanos, ele tem uma predominação mais salmão. E é bem curioso porque quando o sol no deserto, o sol está se pondo, ele fica rosado sobre o horizonte. Bem interessante isso. Ah, do Irã, esse aqui é lindo, cara. Esse no caso, ele é da Guarda Revolucionária do Irã. Ele é um uniforme de piloto. Ele se assemelha bastante ao F2, o antigo, que tinha os bolsos no tórax e inferior. Os mais modernos não têm um inferior, só tem um superior. Esse daqui ele é um uniforme holandês, tá? Ele é uma versão manga curta, original, não foi reduzida. E é um projeto já baseado no Deserto Três Cores americano. Você vê que a semelhança Eu gosto de usar as costas. Exato, é muito grande, então é bem uma derivação mesmo, seguindo não só a família, mas o padrão Deserto Três Cores. Por curiosidade, ele repetiu o plot bem rápido da camuflagem. No americano, eu acredito que há menos frequência de se repetir. Acho que a cada 3 metros de tecido. Então, a gente mostrou aqui, a princípio, as peças de outros países que a gente tem na loja, mas, segundo a nossa pesquisa, tem diversos outros países que utilizaram e até ainda hoje utilizam. Eu ouvi dizer que Israel tem algumas tropas de forças especiais de Israel que ainda tem esse como um uniforme padrão para deserto. No Afeganistão ainda usam, na Argentina, no Chile até pouco tempo atrás utilizava ainda que a gente não tem aqui. Por região, né? Eu tive a oportunidade de ver eles no Chile. Quem mais utilizou? Látvia, Letônia, olha, Sérvia, Bósnia. Na Ucrânia teve também. Geórgia utilizou também. Fala a nível de conflitos civis, né? No caso, você pode ver uma salada de camuflagens, mas no conflito da Ucrânia você vai ver no Oriente Médio muito surplus americano disso também. Então, na sequência, a gente vai começar a apresentar então os uniformes da linha americana, desde os iniciais, que eram os dos anos 90 mesmo, de 1990, produzidos em Brim. Eu escolhi aqui bem uma da USAF, a gente tem aqui da US Army também, com o Sutashi, mas como foram eles que começaram a utilizar em grande escala, eu escolhi um desse daqui. Então, o tecido ele é o Brim 50-50, tá? Eles todos foram produzidos em 1990, nessa composição. Eu consigo falar isso porque a gente tem também um acúmulo grande desse uniforme para fazer a base dessa pesquisa, tá? Então, nesse período também diversos fabricantes produziram. O projeto das gandolas ia para alguns fabricantes e o projeto da calça ia para outros. Então, essa daqui é da American Apparel, 50% 1990, tá? Então, ela tem, você vê até a coloração, ela vai divergir de leve em relação ao hipstop em função da impressão tipo no próprio tecido, né? Eu separei da mesma época aqui a calça, em Brim 50-50, e eu curiosamente peguei essa por causa da marca. Essa foi uma calça produzida pela Wrangler em 91, e ela é o 50-50 também. Cowboys camuflados. Acompanhando aqui a gente tem o Patrol Cap. A gente não tem estoque aí, mas tem a versão Summer, que é o hipstop. Abre aí, Magno. Opa. Esse daqui é a versão Cold Weather, que é para baixa temperatura. Esse ele é o standard, basicamente. As de Summer é bem difícil de ver, tá, pessoal? Feito em hipstop, e ele tem uns drain holes para ventilação. Esse aqui, particularmente, ele foi fabricado em 99. Ó. Então, aproveitando o gancho chapéu, a gente Marinha, tem aqui o corner cap também, né? O 8 pontas, como a galera costuma dizer. O de fuzileiros navais, em geral, ele vem com o logotipo silcado, estampado. Ou eles colocam um pin, quase que eu deixei cair. E o 99. Tradicional, icônico, fantástico M65. Aqui eu escolhi um da US Navy. Ele está com o bordado do Seabees, que é o Construction Battalion do US Navy. Os caras responsáveis por demolição, essas coisas aí. E esse aqui tá bem bonito, hein?
Ele tá perfeito. Quer dar uma olhada na data? Esse aqui é de 99. Tá? Ele não é um dos mais antigos que eu tenho aqui. Tá. Fala das peças auxiliares aí agora, Magno. Pô, eu adoraria. Tá. Pessoal, tava em tempo ainda não do colete o Scorpion, o Interceptor, né? Que era o colete já com os modulares. Eles usavam ainda o sistema PASGT, ou PAGST, como quiser dizer. E ele teve o primeiro cover, né? Seria o Chocolate Chip. E na sequência ele já teve junto o cover em 3 cores. Obrigado, Vini. Já acompanhando, esse aqui é o do capacete mesmo. Eu não olhei a data desse, eu enquanto montava no capacete notei que esse aqui ele é de 2001. Hipstop. Tem a coifa em brim também. A maior parte é em brim. Isso, esse aqui é uma exclusividade, porque eu nem lembrava que eu tinha hipstop. Ela tá em A gente já viu ela reversível também, né? A gente tem, mas no geral mais for especiais que recebiam esse tipo de material. Bom, eu peguei aqui também as capas de mochila, eu peguei 2, uma em estado original e uma sem elástico. Mostra ela. Na época, pessoal, o exército americano ele trabalhava com o sistema do Alice e o PAGST, então era tudo com capa, tá? Eles usavam capas para poder cobrir a Alice porque ela é verde. Não tinha ela camuflada. Aqui tá a própria capa sem elástico, só pra galera ver o formato aí do corte. Ela é de uma forma geométrica e é passado um elástico em volta. E aí ele fica naquele formato. Eles usavam tanto na mochila quanto nos steps, né, também. Ó, esse cover aqui, ele foi fabricado em 2002. Que era o ápice da era Alice. Existia o Mole em 97, mas o Mole ficava restrito às forças especiais. Esse aqui é bacana, ele aparece até no Generation Kill. Tem um repórter da revista Rolling Stone, E ele vai junto da infantaria e ele não recebe. Não, todo mundo recebe o Woodland. Todo mundo recebe o Woodland, tinha químico, em escala, não tinha para distribuir para todo mundo do deserto. E ele que era mídia. Como ele é mídia, ele ganhou. Então isso causa bastante problema entre o pelotão lá. É bem engraçado essa cena. Essa é a parte de cima do traje NBC, uniforme químico. Fala da forração aí. A forração dela é feita em carvão ativo, né? Que ele neutraliza a contaminação por alguma bomba nuclear, no caso, né? Vamos ver? Uma curiosidade que eu gosto. Esse aqui ele foi produzido em 98. E é bacana que ele tem o número de lavagens que você pode usar. São 6 vezes. Essa é a particularidade desses uniformes. Ele desmancha, tá, gente? Então, às vezes alguém quer isso para uso, eu recomendo sempre retire o forro, porque senão você vai ficar inteiro cheio de carvão. Uma peça curiosa que a gente achou há não muito tempo atrás aqui, que é um macacão de mecânico para baixa temperatura. Cold Weather, ele vem informando. 2003. Então esse é um tipo de peça adicional ao sistema de uniformes, sem dúvida produzido em pequena escala e realmente não se vê, ou seja... o único que a gente tem. O que a gente mostrou ali vê muito porque ele é distribuído amplamente, isso já o uniforme vai para uma atuação mais técnica. Ele lembra bastante de piloto, mas é de mecânico, tá, pessoal? Ele tem esses bolsos tombados. E aí a gente chega na versão aí que foi produzida em grande escala, que é ainda 50% nylon, 50% algodão, porém o tecido já em hipstop. Ali data de 1999. Então esse aqui ele está com uma configuração bonita, original, 82nd Airborne. Fort Bragg, paraquedista. Uma bandeira coisa que invertida. A bandeira invertida, e ela é grande, tá vendo? Ela é maior que dos uniformes digitais do CP. Do ACU, né, no caso. Uma particularidade que eu gosto, não sei se o Vini citou isso no Chocolate Chip, ele começa a aparecer, são as golas Elvis Presley. Tá vendo, pessoal? Elas são bem grandes. Eles usavam levantado. Antes era um pouquinho mais curtinho, Pra mostrar a gola pra cima. Eu gostaria de mostrar assim que eles usavam levantado, até em função da gola do PAGST. Esse ele era sargento. Sr. Bailey. Completando o traje e a calça em hipstop também. Bacana. E conjunto impermeável, Gore-Tex. Esse WCS aí, pessoal.
Ele já estava sendo introduzido nos anos 90, no final dos anos 90, sempre em teste para as forças especiais. Enfim, ficou e acabou matando o M65, né? Foi... A gente recolheu todas as peças que a gente tinha na loja para dar base. Eu tenho uma que não foi. É mesmo? Tenho. Peraí. Pega lá. Bom, já estava dizendo aqui que eu tinha recolhido, a gente tinha recolhido todas as peças que a gente tinha disponível para apresentar nesse vídeo. A gente falou sobre a diversificação dos uniformes produzidos em Brim e os em Ripstop. Aí você vai me perguntar, tem todos esses à venda na loja? Se você vier aqui, você não vai ver os de Brim pendurados disponíveis. Esses eu deixo guardado. Volto mais uma vez no conceito de colecionismo. No Brasil, ainda uma cultura que está se espalhando, mas ainda não se faz uma diversificação por data de produção, por volume de produção. Então, esse uniforme de Brim, eu tenho ele, tenho algum volume com variação de tamanho, configurações originais, só que eu deixo ele guardado. Se você vier aqui e perguntar, você tem um uniforme DC ou de Brim? Para você eu vou mostrar tudo que a gente tem à disposição e ficar acessível. Os uniformes estrangeiros, a gente não tem tanta variação, alguns deles são peças únicas, e da linha tradicional do exército americano, a gente ainda tem um bom estoque. Agora o Magno chegou aqui com duas peças. Isso em particular, como a gente focou bastante no uniforme, exato. Pessoal, acabou. 3, né? Eu consegui 3 peças. Uma que era mega importante pra estar falando disso, o Buni. É verdade. Pessoal, o Buni ele foi feito sempre em Brim, tá? E ele não tem aquelas tiras típicas de vegetação, até porque você tá num deserto. E a gente esqueceu dele. Não ficou restrito, tipo, só uma força armada, todo mundo recebeu. É bem comum, às vezes, eles fazerem as adaptações com aquele painel, né? Aquele laranja. Signal panel, Valeu. Painel de sinalização. Os olhos de gato, eu não consegui encontrar um tão bonito, que eu vim acelerado por causa do vídeo, tá? Esse é bem bacana, faz parte da história. E como eu tinha falado uma parte, nos anos 90, no final dos anos 90, já em 97, eles já haviam estudado e estavam produzindo para as forças especiais um material modular, tá? E no caso, aparece essa Patrol Pack, que eu acho muito bacana, ela é bem rara, tá? O pessoal não conhece tanto, porque essa pequena, você vê a mochila de assalto com mais frequência. Agora uma Patrol em bom estado assim, feito essa, é bem difícil. E outra seria material médico, tá? Esse aqui o médico leva ela tem os painéis internos e tudo, mas eu só estou dando uma pincelada aqui com uma parte de material complementar. Quando a gente for falar de mochila, mas a gente no final apresenta... dos 2000, tá? Essa é bem bacana, não poderia passar em branco. E esses uniformes, eles tiveram em cenário de batalha inicialmente na Guerra do Golfo, uma participação bem pequena com a Força Aérea, logo em seguida na Batalha de Mogadiscio, sim, onde uma grande tragédia aconteceu. Isso pode ser visto no filme Black Hawk Down. A Força Delta usando. Isso. Em seguida, ele aparece no início da Guerra do Golfo, ainda no final dos anos 90. Em sequência de bastante relevância, em 2001, em novembro de 2001, a Operação Tora Bora, junto dos americanos e a coalizão britânica, junto da Aliança do Norte, eles invadem o Afeganistão já contra o terrorismo global, né, no caso. Então você vai conseguir ver bastante desse uniforme. Ele estava no ápice do seu uso e ele era, por característica, misturado muito com Woodland. Eu adoro essa mistura, particularmente. E teve um filme que eu vi um dia, morrendo de sono, mas me despertou, foi 12 Brave, que é feito até com aquele ator que faz o Thor. 12 Strong. Obrigado, 12 Strong. Esse filme é muito bacana para você ver a contextualização desse conflito junto aos uniformes e sendo misturados até pelas forças especiais em atuação naquele teatro de combate. E aí quase que consecutivamente Tora Bora, houve a invasão do Iraque, onde os americanos entram com esse uniforme. E ele vem utilizado aí até 2006, onde ainda continuava a guerra do Iraque, porém foi onde ocorreu a troca pelo UCP e eles concluem a guerra, na verdade, utilizando já o camuflado digital. Aí depois, a gente já sabe, vem a era dos híbridos, né? O Multicam, e hoje já estamos no Scorpion. A gente já mencionou
os filmes, mas só repassando, esse uniforme vocês podem ver a utilização, as combinações. Em série também. Aí na série no Generation Kill. Você vai ver, vão ver bastante. É legal. Sam Castle, o próprio Black Hawk Down. Que é os pilotos Delta, né? E o outro que você falou agora? É o 12 Strong, certo? 12 Strong. 12 Strong. Se alguém tiver mais algum filme que lembrar, coloca nos comentários aí para orientar aí. Porque é muita informação. É verdade. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Agradecemos a audiência de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Voltando para a nossa página inicial, veja também aqui na coluna do lado direito nossos parceiros ali, dá uma verificada nos canais ali e segue o pessoal também, tá bom? Gente, muito obrigado. Valeu.